Oi, pessoal. Já são 9 horas, Opa, já são 10 horas, vamos então começar a nossa live. Eu vou chamar a Fabiola, ó, já vi que ela já entrou. Deixa eu convidar ela aqui. Vamos ver. Estamos aguardando. Oi, Oi, tudo bom? Bom dia. bom dia. E aí, frio por aí? Então, hoje até que não tá tão friozinho, ontem tava mais. É, Mas tá aqui bom, e também. aí? Aí Aqui sempre mais, também. né? É, mas hoje tá bom, tá agradável também. As É, crianças já tem um estão na solzinho rua gostoso, né? brincando. Uhum, Aí é bom. uhum. Uhum. Então, vamos esperar mais um pouquinho, ver o pessoal tá entrando. Uhum. Podemos esperar, podemos ir já, de repente, ir dando uma pincelada no que a gente vai Hum, falar, né? Que eu hum. acho que pelas nossas anotações, né, Tainá, que a gente anotou, a gente fica aqui até amanhã de manhã falando, né? Sim. Vamos emendar uma live na outra. Isso, eu acho. Vamos fazer o sábado, né? Uma maratona de sábado. Mas porque tem muita coisa que dá para falar, né? O Tem assunto mesmo. amamentação prolongada rende muitos tópicos, né, que a gente E a gente poderia. gosta de falar sobre isso também, então temos assuntos aí para horas. É, isso aí. Mas eu acho que é muito legal, né? Porque às vezes é coisa que a gente nem se dá por conta que um assunto tem relação com o outro, né? Então, É, quando a gente fala de amamentação prolongada, surge questões do sono, questões de adaptação, de volta ao trabalho, isso. né? De como que fica a questão da. Né? Eu até postei ali a questão da dentição, mitos que vem entrando Muitas. junto, né? Então, Uhum. É. dá para fazer um monte aí de amamentação prolongada e tal tópico. Acho que é importante a gente começar falando o que que é a amamentação prolongada, né? Uhum, Lembrar que a recomendação da OMS e de vários órgãos é que o bebê seja amamentado exclusivamente até os 6 meses, né? uhum, Sem chá, sem água, sem nada, só leitinho mesmo. E a uhum, partir dos 6 meses, então, começa a introdução alimentar e continua com a amamentação até pelo menos 2 anos ou mais. Então, uhum, não existe uma data limite para esse fim, né? E é isso uhum. que a gente vem falar muito hoje, porque é bem difícil a gente ver as mães amamentando muito tempo. Hoje em dia já está cada vez mais comum, felizmente, né? Uhum, uhum. Mas eu acho que ainda existem muitos mitos e muita gente dando palpite, é profissional, é família, né? Falando Uhum. que não, esse bebê já tá grande, não precisa mais mamar, né? É É, dentista dizendo que a cárie é por conta do leite materno, psicólogo, pediatra, e muita gente. é. Nutricionista, às vezes mandando desmamar porque Uhum, a criança não tá comendo direito, né? uhum, uhum. Então a gente ouve muitos desses mitos, né? Tu sabe, Tainá, aqui né, até ontem eu tava revendo algumas coisas, né? Porque o que eu fico pensando assim, né? Na verdade, a amamentação prolongada, né? Não é um termo assim que é definido, né? Na verdade, apesar de que a gente trabalha com a amamentação prolongada a partir dos 2 anos, na verdade, não se tem esse termo, né? Até onde eu sei, assim, não existe uma regra para isso, né? O que acontece? Se a recomendação mínima, né, é até os 2 anos, né? E aí a Organização Mundial da Saúde deixa bem claro que é até os 2 anos ou mais. Isso. E ela não deixa, né, nenhum órgão oficial dar uma data limite, né? Então, se fosse prejudicial amamentar por mais do que 2 anos, as recomendações seriam amamentação exclusiva até 6 meses, prolongada até os 2 anos ou mais, e aí teria escrito algo do tipo, no máximo tantos anos, né? E não existe isso. Essa recomendação não existe do prazo máximo, né? Então eu acho que isso é muito importante a gente lembrar.
que na nossa normalidade que a gente vê culturalmente, o que as pessoas veem é que a partir de 1 ano, o bebê, na maioria das vezes, não precisa mais, né? E acaba que aí talvez a gente já poderia quase que considerar uma amamentação prolongada, né? Passou de 1 ano, é quase que já é prolongado na nossa cultura. Porque na nossa cultura ainda é muito batido isso, né? Que depois que o bebê... O que acontece? A nossa geração foi muito pouco amamentada, né? Então, querendo ou não, a nossa referência é muito o que a gente viveu. Então, assim, eu fui amamentada, mas muitas amigas da mesma idade que eu não foram amamentadas ou foram amamentadas muito pouco tempo, né? Eu. Tu amamou quanto tempo? Ixi, coitada da minha mãe. Hoje eu olho assim, eu penso, meu Deus, que perrengue que ela passou. Teve todas as complicações possíveis de uma amamentação. E na época, né, o primeiro desafio foi para mamadeira e foi, né? Acabou aí, né? Eu fui amamentada 11 meses. E fui desmamada porque minha mãe foi fazer um curso e aí era em outra cidade e me desmamou. Mas eu acho que se não fosse isso, eu teria mamado muito mais. Porque ela tentou me dar chupeta e eu não aceitei. Então era só o peito. Provavelmente eu ia muito mais, né? Já tinha um conhecimento científico lá na época, assim, tipo, não, chupeta não faz bem. Já sabia, eu era um bebê mais esperto, não aceitei. Mas, enfim, eu acho que foi bem na época que surgiu muita propaganda, né? Forte em relação à fórmula, em relação às chupetas. Então, a fórmula veio como uma coisa salvadora, né? Não, mãe, não te preocupa. A fórmula tá aqui, ela é tão boa quanto o leite. Então, além disso, os bicos que dificultam, a gente sabe, né? Muito a amamentação. Então, juntou os bicos com a fórmula, que era prático, que era fácil, né? E aí, acabou que é uma geração que foi muito pouco amamentada. Então, é bem comum a gente ouvir assim, mas eu não fui amamentada, minha mãe não teve leite, então eu também não vou ter leite para amamentar. Então, às vezes, já começa aí a dificuldade para essa mulher, para essa mãe, né? Não acreditando na capacidade dela. É um dos grandes mitos é esse, né? Minha mãe não me amamentou, eu não vou poder amamentar meu bebê também. E a gente sabe que não é bem assim, né? Na verdade, eu acho que assim, a gente vive uma cultura, né, que é... assim, a gente trabalha muito numa promoção do aleitamento materno, né? Então a gente vê cartaz, a gente vê propaganda do Ministério da Saúde, né? Quem vai, né? A gente trabalha em serviço público, a gente sabe que tem um monte de recomendações espalhadas pela parede. Amamente seu filho, amamente seu filho. Promoção a gente tem. O que a gente não tem muitas vezes é apoio, né? Apoio do profissional, apoio da família, apoio do vizinho. A gente não tem esse apoio já nos primeiros dias da amamentação. Aí, se a mulher consegue superar aqueles desafios dos primeiros meses, consegue superar aqueles desafios, né, que a gente sabe que pode ter dor envolvida, ou até uma questão de adaptação mesmo ali daquele período, passou isso. E a mulher entra numa amamentação prazerosa, numa amamentação que está ali muito bem obrigada. O que começa a acontecer daí? Falta o apoio da continuidade da amamentação. Né? E aí ela começa a se sentir pressionada. Né? A maioria das mulheres que amamentam prolongadamente foi porque elas têm muita segurança de que aquilo ali faz bem, de que aquilo ali não vai prejudicar o bebê. Porque a gente vive... Pelo bem dele, né? A gente vive esse enxame de informações distorcidas, né? Sim, eu não sei se aconteceu contigo, provavelmente tem algumas situações, né? Mas isso dos palpites e das pessoas falarem, isso acontece muito, né? Eu tenho 2 situações para mim que foram mais marcantes que aconteceram, né? Então, a primeira foi quando a Bela não tinha nem 2 anos ainda, ela tinha acho que 1 ano e meio, mais ou menos. E a gente foi fazer vacina. E sempre que eu vacinei, eu sempre amamentei ela, porque a gente sabe que isso ajuda a diminuir a percepção da dor do bebê, né? Então, aí eu tava lá fazendo a vacina e amamentando. E aí, uma mulher lá da sala de vacina, sabe? Olhou pra mim e disse assim, ela ainda mama. Ela já tá na hora de largar esse peito, não é, mãe? Aí eu assim, não.
porque daí ela pegou uma pessoa, né, que não ia deixar passar assim também. E aí eu já disse, não. A recomendação da OMS é que o bebê mame até pelo menos 2 anos ou mais. Ela não tem nem 2 anos ainda. E aí ela ficou bem quieta e a mulher que estava do lado dela disse, isso aí, amamentar é sempre bom, nananã, já começou a me defender, sabe? Só que assim, ó, se a gente não tá bem confiante de que aquilo ali vai fazer bem pro teu bebê, tudo isso pode começar a minar, sabe? A dificultar, tu já começa a ficar insegura. Será que realmente estou fazendo bem pro meu bebê? Né? E outra situação foi... Deixa eu só contar a segunda situação. Foi na escolinha. Esse ano já. Ela já estava com 3 anos, assim. Ela chegou no início do ano bem feliz, nananã, de volta na escola. E daí uma das professoras, né, que ela conhece todas as professoras da escolinha, chegou, pegou ela no colo, abraçou. Ai, que saudade e tal. E aí, como é que tá? Tu ainda mama? Criança grande não mama mais, né? Ela parou, assim, a Bela estava no colo da professora. Ela parou, assim, olhou para mim, tipo, esperando, né, o que eu ia dizer. Aí eu olhei assim, sim, ela mama e criança grande mama também. E ela vai mamar enquanto ela quiser, tá bom? E aí a professora ficou quieta, não falou mais nada, sabe? Mas olha, ela falou isso na frente da criança, gente, né? Olha só. É uma coisa muito triste, né? Porque eu acho que as pessoas trazem de si, às vezes, a sua própria história, né? E aí, às vezes, é uma mulher que não conseguiu amamentar, às vezes é uma mulher que não teve esse apoio, ou que foi orientada a desmamar precocemente, né? Ou caiu no conto, né? De que o bebê desmamou sozinho, mas chupava bico, tomava mamadeira, né? Então, às vezes, olhar para uma mãe que chegou até aí, que tá amamentando e que tá tudo bem, às vezes também é muito difícil para aquele profissional. Então tem tudo isso, né? Sabe que eu tive uma experiência muito, assim, marcante também, né? Juntando com essas tuas duas aí, da escola, né? E da vacina, que foi na minha primeira visita ao odontopediatra com o Benjamin. Há 4 anos atrás. O Benjamin tinha 1 aninho e eu fui levar ele no odontopediatra. E qual foi a recomendação que eu tive? Não pode mamar na madrugada, porque se esse bebê vai começar a desenvolver cárie, porque o leite, porque isso, porque aquilo, porque aquele... Bom, eu saí de lá, claro, eu já tinha essa informação, então eu saí de lá, né, e olhei pro meu marido e disse, aqui a gente não volta mais, né, nessa aqui a gente, né, não vem mais, porque a gente sabe que é uma recomendação que não é correta. Mas a gente, se tu não tem esse conhecimento, tu te desespera, né? Porque tu olha ali pra cá, né? A gente sabe o que é um bebê com cárie, então tu pensa assim, meu Deus, eu não quero isso pro meu filho. Assim, isso é uma coisa tão recorrente, sabe? Em grupo de mães, eu participo de alguns grupos e de vez em quando vem alguém contar que levou o filho num dentista ou num odontopediatra e mandou desmamar por causa do leite materno que poderia causar cárie, sabe? Então, infelizmente, mesmo muitos odontopediatras ainda acreditam, ainda falam isso, né? Mas a gente sabe hoje em dia que o leite materno não causa cárie. Então, a gente pode amamentar o nosso bebê e deixar ele adormecer. Que, gente, é uma das formas mais fáceis de fazer um filho dormir, né? Exato. Minha filha, ela tem 3 anos e 8 meses e ela mama até hoje para dormir. Então, se fosse a mamadeira, não. Aí a recomendação muda. A fórmula contém açúcar que sim, pode causar cárie. Precisa escovar os dentes depois de tomar mamadeira, né? Mas no caso do leite materno, não. A mãe pode ficar tranquila. Se esse bebê, ele tá com cárie, com manchinhas brancas, enfim, tem que ser avaliado todo um outro contexto, né? Como é que tá a rotina de higiene? Como que tá a alimentação desse bebê, né? Então não vai ser o leite materno que vai ser o vilão. A gente pode ficar tranquila e continuar amamentando, né? Porque isso impacta muito, né? Na decisão, assim, né? Da mãe, muito, assim, né? Muito. Deixa eu te perguntar, o Benjamin tá com 3 e quanto? Não, na verdade, o Benjamin tá com 5 já.
Ah, O Benício. tá, certo, É. Benício. Até eu confundo agora nessa quarentena aí. É Benjamin Benício, nem sei mais quem é. O Benício tá com 3 anos e 6 meses. E como é que tá a rotina de amamentação de vocês? Na verdade, quando começou a quarentena, que a gente se isolou e ficou em casa 24 horas, virou assim de cabeça pro ar, né? Porque a gente também tava, né? Então, nossa, ele mamar o dia inteiro. É mesmo? E aí eu acabei, né? A gente também, eu tava muita coisa assim, e eu pensei, não, né? Vamos voltar à rotina anterior. E hoje ele mama, daí a gente conversou, a gente fez várias estratégias para conseguir, né, fazer essa saída da livre demanda que, né, já não tava mais, né? Foi indo aos poucos que ele mama hoje ao acordar na sonequinha da tarde, quando ele faz a sonequinha comigo e antes de dormir. Então tá muito tranquilo, assim. E o que eu acho que é mais legal, que tu falou assim, né? Que não tem forma mais fácil de fazer dormir, né? O que eu acho que é muito legal de a gente entender, na verdade, é que muitas vezes as mulheres colocam o cansaço na amamentação, né? Sim. Então, assim, é muito cansativo, porque é só eu que tenho que fazer ele dormir, porque só eu tem que ser eu, porque tarará, tarará, tarará. Só que o que eu acho que, na verdade, é importante a gente lembrar? Muitas vezes o que é cansativo não é a amamentação, mas é a falta de apoio, uma falta de rede que tá ali por trás. Né? Porque se só eu que consigo fazer ele dormir mamando, mas eu sei que tem alguém lá me ajudando na sala a recolher a janta, que tem alguém me ajudando a botar a roupa na máquina, que tem alguém me ajudando a fazer as outras coisas, não é a amamentação que é o cansativo, né? Então, eu A acho que isso é muito amamentação ajuda, né? importante. Também, muitas vezes. Facilita, né? Exatamente. E outra coisa, não precisa sempre ser só a mãe, né? Porque depois Uhum, que a gente volta a trabalhar, que ele vai ficar com um cuidador, então a criança ela vai aprendendo outras formas. Com a uhum, mãe, é claro que ela vai querer o aconchego do peito, né? Mas uhum. ela vai aprender a dormir com uma avó, com um pai, com outras pessoas que ficarem com ela. Então, aqui em casa, a nossa realidade já há muito tempo é essa, sabe? Se eu não tô em casa de noite, não, porque ela já não faz mais soneca durante o dia, é, e ela fica com outra pessoa, com meu marido, com a minha sogra, com a minha mãe, Uhum, ela dorme tranquilamente, já há muito uhum. tempo isso, sabe? Se eu tô em casa, ela quer ganhar o TT para dormir. E é Exato. maravilhoso, sabe? Uhum, Então, na verdade, para mim, é uma independência, é uma liberdade, né? uhum. Às vezes ela tá correndo pela casa, eu já sei assim que tá na horinha de dormir, vou com ela pro quarto, leio uma historinha, ela ganha o TT, não leva 10 minutos e ela dorme, É sabe? isso aí. E aí, se eu resolvesse, não, vou embalar, vou fazer de outra forma, de repente ia levar muito mais tempo. Uhum. E além disso, é uma forma tão prazerosa, ela tá ali junto comigo, aconchegadinha, sabe? Eu acho que, além desses momentos, outra situação que é muito, muito importante da amamentação prolongada, principalmente, assim, é quando o bebê fica doente, né? Nesse caso, a criança. Uhum. Porque o leite materno, ele sempre vai ser importante, ele sempre vai ter fatores de proteção. E é legal a gente lembrar que ele muda a composição de acordo com a necessidade. Então, se o bebê tá doentinho e tá precisando, né, Uhum. melhorar, o leite materno vai mudar a sua composição para ajudar esse bebê a se recuperar. E isso vai acontecer sempre que ele estiver sendo amamentado. Acho que tu, como nutricionista, pode falar até melhor para nós as vantagens nutricionais, né, do leite materno após esse período de 1, 2 anos, né? Na verdade, é só a gente pensar no seguinte, olha, a nossa imunidade, na verdade, o que os estudos hoje eles trazem, assim, né? Que ela continua sendo formada até mais ou menos 3, 4 anos. É quando a gente tem a maior formação da nossa imunidade. Né? E aí, se a gente for pensar que o leite materno é um leite vivo, né? E um leite dinâmico, né? O que quer Sim, dizer? Que se o bebê, digamos que ele entrou em contato com algum vírus, algum tipo de, né, tá com algum tipo de infecção, alguma coisa. Quando o bebê coloca a boca no seio, a saliva do bebê penetra
na pele da mãe e a mãe identifica que tipo de vírus que é, o que ele precisa produzir mais, e o leite vai se adaptar a isso para melhorar né, para ajudar nessa recuperação desse bebê. E aí eu fico pensando, gente, isso é tão incrível, né? É uma coisa tão maravilhosa que isso não é assim, funciona até 1 ano. É enquanto o bebê mamar, né? Não vai virar água, o leite nunca. Não! E quantas vezes, né, Tainá? Graças a Deus aqui em casa os guris nunca ficaram assim doentes, né? Nunca teve esses resfriados, né? Mas foi muito, muito leve. Mas mesmo assim, nesses momentos, o quanto o leite materno salva. Porque às vezes eles estão tão enjoadinhos, né? Eles estão tão para baixo que só o que eles querem é ficar no peito, né? E aí tu sabe, é tão bom como mãe a gente sentir assim, bah, eu tô, né? Olha o quanto eu tô conseguindo ajudar esse meu bebê, né? Porque é uma situação mais Já delicada. muitas vezes, né, de acontecer de ter um resfriadinho, uma gripe, assim, e ter uma febre, de eu não medicar e só seguir na amamentação, porque daí ela pede mais, sabe? Quando tá doentinha, ela realmente pede mais. E, gente, a febre dela baixar só com a amamentação, sabe? Não precisei oferecer nenhum antitérmico, nem nada. Então, a gente vê na prática o quanto isso é maravilhoso, né? A Bela, infelizmente, ano passado, ela teve um episódio de pneumonia, precisou ficar internada 1 semana no hospital. E aí ela intensificou as mamadas lá. E claro que eu oferecia, sabe? E eu acho que isso contribuiu muito, porque ela era uma criança que não parecia que estava doente, sabe? Ela estava lá porque precisava receber um antibiótico na veia. Mas ela estava lá pulando com aquele sorinho no braço. Então ela estava muito bem. E eu tenho certeza que o leitinho materno contribuiu muito para essa recuperação dela, né? É tão bom a gente poder oferecer isso. Enfim. Só para complementar, né, o que tu falou antes, que eu acho que é uma coisa importante de a gente lembrar as pessoas, assim, ó. O que acontece? Tu falou assim, das recomendações dos profissionais, né? Uma recomendação que a gente vê dos meus colegas, às vezes nutricionista, né? É como tu falou, né? Ah, o meu bebê não come, né? A criança está com 1 ano e meio e aí, ai, não aceita mais as frutas, tá mais seletivo, tá comendo pouco. Ai, mama? É, mama. Ah, então é isso. Né? É porque ele mama, então vamos cortar uma mamar. E na verdade o que se sabe é que não. Claro, a gente tem que ter um contexto todo por trás, né? Mas na maioria das vezes, um bebê que desmama para comer melhor fica sem a comida e sem o mamar. Não vai ser por aí a solução. Acontece que, claro, a gente espera ao longo dos anos, né? Então começa com 6 meses. A gente espera que esse bebê cada vez coma mais e mame menos para suprir a necessidade energética, nutricional. Mas o mamar não é só isso. É isso que a gente tem que entender. Não é só para o peito que o bebê vem para matar a fome, né? Ele vem também por outras questões. Então, acho que isso que é interessante de a gente lembrar, né? Um bebê que está 24 horas no peito não quer dizer que ele está 24 horas com fome. Talvez ele esteja necessitando, uma criança maior, principalmente, né? Então, acho que tem que ter um olhar muito mais amplo, né? Do só botar a culpa no leite materno. Exatamente. Muitas vezes o bebê começa a requisitar, pedir mais o peito, porque ele quer mais atenção. Às vezes, né, a gente vê que no dia a dia é tanta coisa que a gente precisa fazer, mesmo quando a gente está só em casa, né? E a gente fica envolvido e não dá tanta atenção para o filho. E aí, quando a gente vê, ele começa, quer TT o tempo todo. Por quê? Porque nesse momento a mãe é obrigada a parar tudo e ficar com ele. Então, de repente, se a mãe começar a observar que está pedindo mais do que o normal, às vezes é a atenção que essa criança quer, né? É sentar, brincar junto e dar uma atenção para o bebê. Então, também a gente precisa prestar atenção nisso, né? E, na verdade, o que eu acho assim, ó, se as pessoas me perguntam, né?
que eu acho de mais incrível na amamentação prolongada? É um bebê falante que mama, né? Porque, porque Demais. aquele bebezinho lá recém-nascido, que se comunica através do choro, que se comunica só através ali né, do contato, que a gente vai entendendo aos pouquinhos o que ele quer dizer, é uma coisa, é lindo também. Mas depois, né, com uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que se comunica, que verbaliza as coisas, é muito incrível, né? Sim. Então, é muito maravilhoso porque é outro tipo de entendimento que aquela criança tem em relação ao mamar, né? Em relação à mamãe, em relação àquele aconchego. E eu fico pensando o quanto isso não leva de marca para a vida inteira. Né? Que é É. justamente ao contrário do que as pessoas dizem. Porque o que a gente escuta é que a criança vai ficar dependente, que essa criança nunca mais vai largar a teta, que vai ter 18 anos e que É. vai estar mamando. Né? A gente escuta que aquilo ali vai fazer mal, que ela precisa ter a vida dela. Gente, é uma criança de 3 anos, é uma criança de 4 anos. Né? A Ela gente não está precisa ser falando de um dependente nesse adulto. momento, né? E aí Ela eu sempre. precisa ser dependente agora para ser independente no futuro, né? E aí as pessoas gostam de dizer, ah, mas é que daí ela é muito. Como é que eles dizem? Que é só a mãe, assim, me fugiu a palavra agora, assim, né, mas ela só precisa de ti, é só a mãe, ela tem um apego, né? Um apego com a mãe muito forte. Uhum. Gente, mas se não for ser apegada com a mãe, eu dou graças a Deus que seja apegada comigo e não com a vizinha, não com. Ó, teve, Então, teve alguém que falou aqui, ó, meu Benício conversa com o peito, dá beijo, fala olá, peitos. Olha que olha, amor. gente, isso é A Bela dá incrível. beijinho, gente. Muitas Uhum, vezes. Ela termina de mamar e dá um beijinho no peito, sabe? uhum. Realmente é outra relação, é muito lindo, né? De ver. E aí, às vezes eu pergunto, tá gostoso, filha? E ela, né, diz, tá gostoso. Daí daqui a Uhum. pouco, agora eu quero outro, mamãe. Aqui já não tem mais. Ela diz, quero outro. É Pô, muito legal. Tu já perguntou que gosto que tem o teu leite pra ela? sim, esses dias eu perguntei, filha, tem gosto de quê o leite da mamãe? De leite? De vaca? Ela nunca tinha tomado leite de vaca, né? Ah, de leite de vaca, deu. Ah, filha, mas tu nunca tomou leite de vaca, né? O que tu já tomou? Tu achou ou já comeu? Tu achou parecido com o quê? Aí, couve-flor. Que ótimo. Olha, tu perguntou também? O Benjamin, ele foi muito romântico. Quando eu perguntei lá pro Benjamin, nem lembro quantos anos ele tinha, assim, ele me olhou e disse assim, eu até postei na época, porque foi muito emocionante, ele me olhou e disse assim, ai, mamãe tem gosto de amor. Eu digo, Ah, ai, me que derreti, né? lindo! O Benício já é mais sincero. O Benício me diz agora, hoje, quando eu pergunto pra ele, ele me diz, suco de laranja. Ah, que amor, né? Mas é muito legal, né? É. São histórias para a vida deles, né? E eu acho que só quem passa para entender isso, né? Essa relação que a gente tem com a amamentação, né? Tu falou da nossa época, das nossas mães, das nossas avós, talvez não, né? Porque a época das É. nossas avós já era outra cultura. Mas a época das nossas mães, né? Tinha também todo um apelo de que o corpo é da mãe, né? De que o bebê mamar era uma invasão, né? Tinha todo um Uhum. apelo sexual também para a É. questão do seio. Então, acho que essas coisas a gente precisa quebrar, né? A gente precisa desmistificar isso, né? Então, por isso que a gente precisa falar disso, precisa. É. Eu sempre falo para as mães que amamentam prolongadamente, eu digo, tirem fotos, guardem isso para registro, É. porque às vezes a gente vê muita mãe que amamenta escondido, né? Porque Aham. não quer encarar a sociedade, tudo bem, não tem problema. Mas registrem isso, né? Porque eu acho que isso é tão bonito que vai ter uma história aí pela frente muito legal, né? É sim. Eu vejo que eu trabalho também no posto de saúde, né? E quando eu converso com as gestantes, eu acabo passando várias orientações em relação à amamentação também. E eu vejo algumas que comentam, né, que
ainda amamentam um filho mais velho. Eu vejo, já vi algumas mães no posto de saúde comentando: eu amamento, eu achei que eu ia precisar desmamar meu filho, já estava com o coração apertado. Então, isso é uma outra coisa que também acontece. Muitas vezes a mãe amamenta o filho mais velho, prolongadamente. Essa última mãe que me contou, o filho dela estava com 3 anos e pouco. E ela já estava achando que ia ter que desmamar. Porque também existe muito esse mito de que não pode amamentar grávida, de que não pode amamentar 2 filhos ao mesmo tempo. Então ela ficou relaxada na hora que eu disse que não, fica tranquila, é muito possível. Claro que existem alguns casos, né, que é contraindicado, mas são pouquíssimos casos. E na grande maioria pode seguir amamentando na gravidez e depois amamentar, né, os 2 filhos. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho também da tua experiência, já que tu teve a lactogestação, depois amamentou, né, tandem, que é amamentar os 2 filhos ao mesmo tempo. Contar um pouquinho pra gente como é que foi isso. Eu sei que isso é outro assunto longo, né? Muito. Mas sabe o que tu tava falando ali, eu tava lembrando, eu também trabalho no sistema de saúde, assim, né, na rede pública. E eu acho que é muito importante, porque assim, o que é interessante a gente lembrar? É uma recomendação do Ministério da Saúde. Tá lá no caderno 23 que a amamentação pode ser mantida durante a gestação, né? E aí os profissionais insistem em dizer que não pode, né? Que tem que desmamar, sem avaliar todo o contexto daquela mulher, né? Então, eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes a gente pensa, ela tá falando isso da cabeça dela, a experiência dela. Não, gente, tá lá no caderno 23, é só baixar lá no Google, que tá lá a recomendação de que pode se manter a amamentação, né? Então, acho que começa por aí, assim, né? Não é uma coisa que é empírica, né? É cientificamente apoiada de que sim, pode se manter, né? O primeiro passo que eu acho que é importante é a gente ter um profissional do nosso lado que nos apoie, né? Porque tem muita insegurança, né? Numa gestação, a gente passa por momentos de muita insegurança, a gente tá mais sensível, né? Às vezes foi uma gestação programada, mas às vezes não, às vezes foi uma gestação sem querer, né? Então tem situações bem distintas. Mas o profissional, ele tem que estar te apoiando nisso, né? Para manter, para te ficar segura, né? Porque qual é normalmente o ponto que os profissionais acabam apelando? Um risco de aborto, né? Continuar a amamentação, pode ter risco de parto prematuro. Então, isso gera um medo que a mãe, a mulher, fica numa insegurança de quem eu posso estar prejudicando aquele bebê que está sendo formado. E isso é muito ruim, né? Manter uma amamentação nessa insegurança é muito, muito pesado. Então, o profissional tem que apoiar. E disso só falando da lactogestação, né? De causar aborto, enfim, né? Eu gosto muito de desmistificar isso de uma forma muito simples. É só a gente pensar que o que eles falam que pode gerar um aborto prematuro, um aborto prematuro não, um aborto é porque durante a amamentação a gente libera ocitocina. A ocitocina é um hormônio que causa contração do útero, que a gente sente nos primeiros dias pós-parto, que o útero, quando a gente amamenta, começa a se contrair. Mas, numa nova gestação, o útero, ele tá blindado contra essa ocitocina. Não vai ter contração que possa vir a trazer um aborto para naquele momento. O Dr. Moisés, né, que é um pediatra fantástico, assim, inclusive, né? ele entrou na live, tu viu? Não vi! Olha só, eu não sei se se ele tiver ainda tá, ainda. mas eu vi que ele entrou. O Dr. Moisés, a gente fez uma live sobre isso, né? E ele dá ele fala de um exemplo que eu acho que tranquiliza muito as gestantes, que é, se tu não foi contraindicada pelo teu obstetra a ter relações sexuais, num orgasmo, tu libera muito mais ocitocina,
do que na amamentação, por que que tu vai ser contraindicada a amamentar? Né? Então não tem lógica nisso, assim, né? Alguns desafios existem. A gente fica com o seio mais sensível, né? Às vezes a gente tá mais cansado, né? Então tem que ter o apoio, de novo, né? Eu acho que tem que ter o apoio da família, né? De quem tá ao nosso redor, apoiar na decisão, mas apoiar também nas coisas do dia a dia, né? Pra amamentação não ficar pesada, assim. E depois com o recém-nascido, sabe, Tainá, eu vou te dizer uma coisa que eu falo pra quem me pergunta, assim, como que foi a minha experiência, né? Eu não tenho muito como comparar, porque eu não sei como seria sem amamentar os dois, né? Mas eu vejo que parece que foi tão simples, né? No sentido de, acho que seria muito mais difícil, talvez, acalentar o irmão mais velho, ter que lidar com os ciúmes do irmão mais velho, sem ter o mamá para ele se sentir seguro. O Então, teu acho que é mais velho melhor. estava com qual idade quando nasceu o pequeno? 2 anos e 1 mês. Ele era É. pequenininho, né? Era É. né? E aí é muito engraçado que quando nasce o recém-nascido, a gente olha para o mais velho e pensa, nossa, que grande que ele é. Com 2 anos. Imagina. Cresceu de repente, do dia pra noite, ele cresceu. Isso. E aí agora eu olho pro Benício com 13 e eu penso, gente, ele é tão pequenininho. A percepção muda, né? Muda muito. Mas então eu acho que se é bem conduzido e a mulher tá muito segura e tá muito apoiada, eu acho que é mais fácil do que talvez ser orientada a um desmame abrupto, um desmame pertinho ali do parto, que aquela criança vai sentir muito mais, né? Ela vai ver o irmão como alguém que tirou o mamá dela, né? É um concorrente então, dele, muito, né? E eu dizia pro Benjamin, Benjamin, quanto mais o Benício mamar, mais leite vai ter pra ti. Aí o Benício resmungava, o Benjamin corria pra mim e dizia, mãe, o Benício quer mamar. Que amor. Porque ele entendia a lógica, né, da história, assim, que um não tirou o mamá do outro, né? Não, isso é muito, muito lindo mesmo. E aí depois, o mais velho ainda mamou um bom tempo, né? Como é que foi isso? Sim. Foi diminuindo? Como é que... Na verdade foi assim, ó, vou fazer um resumo da história, né? O Benjamin mamava em livre demanda, daí com 1 ano e 3 meses eu engravidei. Aí, naturalmente, ali quando eu tava de 20 semanas, o meu leite começou a diminuir. Então, é normal isso da gestação. Pode, né? Então, reduziu bastante e ele acabou diminuindo as mamadas. Mas ele continuava mamando umas 2, 3 vezes por dia. Continuou assim. Quando o meu caçula nasceu, o Benjamin voltou a mamar como se não tivesse amanhã, assim. Então, mamava os dois em livre demanda, né? E aí, quando o Benjamin fez 2 anos e 6 meses, na verdade, 2 anos e 7 meses, que foi quando o Benício começou a introdução alimentar, eu decidi cortar a livre demanda do Benjamin. Então, ficou o Benício em livre demanda, iniciando a introdução alimentar, e o Benjamin eu comecei a diminuir, e ele voltou a mamar as 3 vezes por dia. E aí ele foi assim, por um bom tempo. Porque como ele já era maior, ele já entende, né? Então, vocês podiam fazer os combinados. Diferente de mamar um bebê muito pequeno que não vai entender. Né? Exato. Então, na verdade, tu foi fazendo combinados e diminuindo essas mamadas, retirando a livre demanda, enfim, para vocês se adaptarem melhor. Né? Isso aí. Porque, na verdade, cada família vai se adaptar de um jeito diferente, né? Não existe uma regra que tem que ser igual para todo mundo. Né? Eu acompanho uma mãe que agora ganhou nenê até faz o quê? Um mês, eu acho. E ela resolveu que ela não queria voltar à livre demanda do mais velho. Nasceu o caçula dela
E ela se sim. manteve com a amamentação do mais velho 2 vezes por dia. E Sim, funcionou ok. bem para ela, né? Uhum. Então, a minha experiência foi que eu liberei e voltou a livre demanda. A dela foi outra. E cada uma se adapta de um jeito diferente, né? Então, É. não tem como a gente... Eu já atendi mães também que queriam manter a amamentação tandem e o mais velho desmamou durante a gestação É, dá para e ficar também com essa não dá. E expectativa, quando... né? Sim, Que e daí pode acontecer. quando o caçula nasceu, a mãe dizia, mas mama aqui um pouquinho, só um pouquinho, só. E ele dizia, não, isso é do bebê, isso é do bebê. E A mãe não sonhou com mamou. esse momento e ele não quis. E ele não mamou. É, Então, né, eu pode. acho que são situações que a gente tem que estar aberto a ver, né, a sentir como que vai ser, Uhum. né, nesses momentos assim, né. É, mas sim. Muito bem. Sabe o que que eu acho que era legal a gente falar, Tainá? Tu podia contar um pouco como que foi pra ti, a gente pode trocar uma ideia, porque eu vejo muito uma resistência da amamentação mais prolongada. Mas daí esse bebê, essa criança, como é que vai ser quando entrar na escola? Né? Ou então, como que vai ser se precisar a mãe dormir fora de casa alguma noite, né? Ah, Então, olha, e a gente bacana. teve uma experiência ali Aham, juntas. fantástica, né? Que a gente ficou ali Tivemos, é 5 verdade. dias, Aham. né? E bate talvez aquele medinho, né? Eu lembro que a gente conversava, né? De tipo, será que quando a gente voltar eles Sim, vão é. querer mamar, né? Mas eu acho que quando a gente tá tranquilo, a coisa flui bem, né? Eu acho que a É. coisa vai bem, né? Então, a Bela, ela sempre dormiu com a gente, né? Eu acho que ela dormiu pouquíssimas vezes na casa da minha mãe, mas também porque a gente mora numa cidade pequena e Uhum. não teve uma necessidade, né? Sempre que a gente sai por algum motivo, né, com os amigos para fazer alguma coisa numa festa, ou minha mãe ou minha sogra ficam com ela, fazem ela dormir tranquila. Elas já começaram a ficar com ela desde ela muito pequena, desde que eu voltei a trabalhar, elas já me ajudavam nessa logística, né? Então, eu já estava acostumada a fazer ela dormir de tarde. Então, já era Uhum. uma coisa tranquila. Então, né, no ambiente dela, aqui em casa, se a gente sai, ela sempre ficou bem, né? Uhum. E aí, a primeira vez que eu fiquei 2 dias longe dela foi justamente quando a gente fez o curso de amamentação, né? No ano passado. Foram 2 finais de semana que eu fiquei 2 noites, né? 3 dias, 2 noites longe. Uhum. E aí ela tava com 2 anos e 8, a primeira vez, e eu conversei com ela, expliquei que eu ia fazer um curso, que ia ser importante para mim, e que ela ia estar com o papai, com as vovós, com as dindas, todo mundo aí apoiando, né? Como sempre, essa rede de apoio é muito importante. Então, Uhum. eu não estava, mas ela tinha a presença de todas essas pessoas, né, para amparar. E foi super tranquilo. Ela dormiu bem, ela ficou bem com eles, ela não chorou. Ela ficou super bem nas 2 vezes. Uhum. E aí depois, no final do ano, a gente foi no Enan juntas, né, no Rio de Janeiro, e ficamos aí 5 noites longe dos peixes. Então aí a gente já, o coração já apertou mais. Tanto para mim quanto para ti, né? Foi a primeira vez que a Aham. gente ficou tanto tempo longe. Então, assim, além da saudade, a gente tinha o medo, esse receio, né? Como é que vai Uhum. ficar esse Uhum. amamento? Será que eles vão sentir muita falta? Será que quando a gente voltar eles vão querer de novo, O né? medo, né? Aham. Aham. Será que o peito vai encher, né? Como é que vai ser? Enfim. Mas foi muito tranquilo, foi muito mais tranquilo do que a gente imaginava, né? Uhum. Ela ficou super bem, dormiu bem com eles. Quando eu liguei por vídeo no primeiro dia, ela estava ótima, me contando da escola, me contando que a Dinda foi buscar, e achou maravilhoso, né? E depois, nos outros dias, quando eu liguei, ela chorou, e aí a gente já sentiu mais, mas era a saudade mesmo, né? Uhum. Tá de Uhum. tanto tempo longe, mas Uhum. em seguida eu falei com meu marido, ele disse que ela se acalmou logo, né? Claro, ela me viu e ficou com Uhum. saudade. Uhum. Mas ela ficou super bem sem o mamar durante esses 5 dias.
Depois, quando eu voltei, que a gente se encontrou, ela veio correndo, me beijou, assim, a gente se abraçou um monte. E aí depois, deu uns 5 minutos, acho que ela lembrou. Lembrou. PT. A gente, inclusive, se mandou foto, lembra? Tipo, Ah, mamô. dos encontros, né? Aham. É, tu sabe, Tainá, que o Benjamin, a primeira noite que eu dormi longe dele foi quando o Benício nasceu, que ele tinha 2 anos e 1 mês. E eu tinha muita dúvida de como que ia ser, né? Porque até então eu nunca tinha dormido longe. E ele dormiu em casa, então eu levei a minha mãe para o hospital, minha mãe ficou comigo durante a noite e meu marido ficou em casa com meu filho dormindo. E eu dormi uma noite só fora e foi, né, tranquilo, assim. Com o Benício, a primeira vez que eu dormi longe, ele tinha 1 ano e 8 meses, que foi quando eu fui fazer o curso de aconselhamento em amamentação. Eu fiquei 2 noites longe. E fiquei assim com o coração na mão, né? Inclusive levei a bombinha extratora de leite para tirar leite, naquele medo, né? Porque passa uma sensação que a gente também não quer desmamar, né? Então o desmame tem que vir dos dois lados, né? E eu naquele momento vi, eu não tô preparada para desmamar, né? Não pode acontecer isso. Mas foi tudo muito bem. Porque é uma coisa que as pessoas têm dúvidas, né? Se só dormir com a mãe, o dia que precisar dormir com o pai. Mas tem que ter já, dentro daquela rotina familiar, é importante que o marido, ou que a avó, ou que alguém assuma também a sonequinha alguns dias, né? Assuma daqui a pouco uma noite, para a criança também entender isso, né? E aí vai tudo tranquilo, né? E eles têm uma relação com a gente e uma relação diferente com o outro cuidador, né? Então a criança ela vai aprender a dormir com o nosso cuidador Uhum, de outra forma, né? Cada um uhum, vai ter o seu jeitinho, vai aprendendo como lidar com essa criança, né? exato. Eu vi que teve uma pergunta aqui, como vocês decidiram para ele desmamar? A minha filha mama ainda e o mais novo da Fabiola também mama. O mais velho desmamou com 4 anos e pouco, né, Fabiola? Como é que Quatro foi? anos e 5 meses. Na verdade, foi indo, né? Eu acho que o mais legal do desmame é quando a gente vai aos poucos, né? Muito gradual, né? Então, no momento que a gente começa a limitar a demanda, que a gente começa a limitar os horários, que a gente começa a entrar numa rotina onde o bebê começa a mamar menos, não deixa de ser um caminho para o desmame, que não quer dizer que vai acontecer mês que vem, né? No Sim. meu caso, eu brinco que o desmame começou a acontecer talvez lá com 2 anos e meio, quando eu limitei a livre demanda, quando a gente foi negociando os horários, e foi acabar com 4 anos e meio, né? Então é um processo todo. Mas foi assim, ele mamava 3 vezes por dia. E aí eu coloquei ali um momento que eu disse, não, beijo, agora a gente vai começar a mamar de manhã e de noite. Aí agora a gente vai começar a mamar só antes de dormir. E aí, na verdade não, isso. O último que eu tirei foi o antes de dormir. E aí a gente ficou com só antes de dormir. A gente ficou acho que uns 4 meses, só antes de dormir. E aí a gente fez uma viagem e nessa viagem ele estava tão bem e tão feliz. E aí eu olhei um dia pro meu marido e eu disse, eu vou fazer a despedida do Benjamin aqui. A gente vai fazer a última mamada aqui nessa viagem. Meio que sem saber se eu estava fazendo a coisa certa ou não. E com o pensamento de que se não desse certo, eu voltava atrás. Sim. E aí eu conversei com ele e ele achou o máximo, porque a gente foi pro Espírito Santo e lá tem a Praia dos Namorados. E aí eu disse, a nossa última mamada vai ser lá na Praia dos Namorados. É uma praia linda, a gente vai tirar uma foto, a mamãe vai imprimir a foto, vai colocar no teu quarto e tu vai lembrar pra sempre desse mamar. E aí ele foi feliz da vida. Chegamos na praia, foi a primeira coisa que ele pediu. Vamos tomar um mamar agora? E aí eu sentei, dei um mamar pra ele, um super mamar, assim, ele mamou um monte. E aí a gente tirou uma foto e eu disse, então tá, Benjamin, dá tchau pro TT. E ele deu tchau e foi.
E aí, na primeira noite, depois disso, eu pensei, né? E agora? Como que vai ser, né? E aí, chegou na noite, ele pediu mamar. E eu disse, Benja, tu lembra que a gente tirou a foto, que a gente combinou que ia ser a última mamada? Aí ele disse, posso colocar a mão? Aí eu digo, pode. E aí ele botou a Ai, mãozinha e dormiu. que E amor. foi uns meses, às vezes, assim, ele lembrava, assim, posso mamar? E eu dizia, filho, lembra que a gente fez a despedida? E aí eu imprimi a foto, tá lá no quarto dele até hoje a foto ali da gente, daquela despedida. E ficou um amor, assim, pra mim foi um final muito feliz, assim, né? Eu fico Sim, super é. emocionada, assim, porque a gente conseguiu, né, passar por um monte de situações. E ele já dava para perceber que ele já estava pronto para isso, né? Porque se ele Sim, não estivesse pronto, ele ia dizer, não, mas eu ainda quero, e tudo bem. De repente pode ser que exato. tentasse voltar, né? Mas Uhum. ele realmente já estava pronto para isso. Foi só o Uhum. empurrãozinho que faltava, né? E foi É, muito isso lindo aí. mesmo. É. Aqui, por enquanto, o que tem acontecido naturalmente foi diminuindo as mamadas, né? Então, a Bela começava, ela mamava para dormir, quando acordava, quando eu encontrava com ela ao meio-dia, porque né, fico a manhã toda longe trabalhando, então ela mamava ao meio-dia. Aí, às vezes, eu levava para a escola. Quando eu voltava da escola, ela queria mamar. Uhum. Então, tinha várias mamadas, assim, né? Aos pouquinhos ela foi diminuindo, sabe? Então, começou que, às vezes, chegava ao meio-dia, ela já não pedia, tinha dias que pedia, tinha dias que Uhum. pedia. Então, eu sempre fui respeitando, sem impor, sem, não, vem mamar, né? E nem dizendo que não. Então, se ela pedia, eu dava, e se ela não pedisse, deixava assim, né? Uhum. Então, essa do meio-dia, ela foi naturalmente largando. Depois foi na hora que eu buscava na escola. Então, nos primeiros meses de escola, eu tinha que dar mamar na hora que eu chegava para buscar. Dar mamar Aham. na escola mesmo. E era muito bonitinho, porque vinha várias crianças olhar, sabe? Nossa, ela já tinha dois Uhum. aninhos. E eles vinham ali olhar, e tinha uns que vinham assim bem pertinho, ver aquilo ali, né? Uhum. E porque para muitas crianças talvez não seja uma coisa, né, tão comum também É. de uma criança Uhum. maior sendo amamentada. Então, com o tempo, ela parou de pedir na escola, parou de pedir quando chegava em casa, que às vezes também ela deixava para ganhar quando estava chegando em casa, né? E aí, naturalmente, ela foi diminuindo. De manhã, eu geralmente não estou em casa quando ela acorda, porque eu vou trabalhar. Mas nos finais de semana que eu estou em casa, geralmente ela pedia, né? Quando acordava. E Aham. tudo bem. Então ela ganhava mamar quando acordava também. E aí, nos últimos tempos já, dificilmente ela tem pedido quando acorda. Então ela Ah. acorda, às vezes ela vem acordar a gente, né, no quarto, ou se a gente já tá na sala, ela vai lá e abraça, e vem tomar café e não pede. E tem dias que ela pede, né? Então eu deixo muito livre isso, né? Se Uhum. ela pede, ótimo, nosso momento. Se ela não Uhum. pede, tudo bem, então vamos tomar nosso café. O papai faz a vitamina que ela adora todo dia, né? Uhum. Então tem sido assim. E à noite, que é a nossa mamada fixa. Essa ela, Uhum. se eu tô em casa, ela não Não vai arrega. dormir cedo. Então a nossa rotina é escovar os dentes, botar o pijama, ler uma historinha e ganhar o TT para ir para cama, né? Uhum. Às vezes eu até brinco, filha, e agora? É hora de quê? Que daí a gente vai apagar a luz, né? O que a Bela vai fazer agora? Ganhar TT para ir para cama, Aham. né? Então essa agora tem sido nossa rotina. Mas sabe o que que eu acho que é legal, Tainá? Porque quando a gente tá tranquilo em relação a isso, aos poucos a gente vai percebendo qual é a necessidade desse bebê, dessa criança, ao pedir o mamar, né? Então é isso que vai substituindo sem a gente se dar por conta, É. né? Talvez ali o que ela tá é com quando, por exemplo, quando a criança às vezes ainda não fala muito, ainda não tem muito, às vezes a criança tá com fome, mas ela não consegue verbalizar, tô com fome, e aí acaba pedindo mamar. Então, se a mãe começa a entender isso, tá na hora do lanchinho, ela tá com sono, ela E pode estar entediada, e aí a gente vai substituindo. É uma coisa meio que instintiva.
né? Mas algumas mulheres precisam dessa ajudinha um pouco melhor. Porque amamentar prolongadamente não quer dizer amamentar 24 horas por dia um bebê de 4 anos. Né? É diferente, né? Essa ideia, assim, né? Porque às vezes as pessoas acham, né? Não, mas ela, como assim ela ainda amamenta? Então ela não tem vida, então ela não. Como que ela trabalha, como que ela viaja, como que sai com os amigos. Não, gente, é super possível a gente ter a nossa vida profissional, a gente sair com os amigos, a gente ficar uns dias longe. E é conversar com a criança, né? Porque a criança, ela entende muito, ainda mais assim, nessas crianças maiores, eles conseguem entender. Então é muito importante o diálogo. Isso aí. Né? E a amamentação não é diferente. É isso aí. Ai, que legal, adorei conversar. Acho que a gente podia. A gente vai ter que combinar uma próxima aí, botar amamentação prolongada e volta ao trabalho. Amamentação prolongada e sono. Amamentação prolongada. Dá para abrir um monte de temas. Eu vou ter que encerrar para poder salvar a live, né? Senão às vezes não dá tempo ali. Mas foi muito bom conversar contigo sobre esse assunto que a gente é tão apaixonada, né? E poder falar sobre isso para outras mães, para também ajudar a se sentirem mais seguras, para continuarem firmes nessa decisão e com o apoio da família, né? Que é tão importante. Eu tenho o apoio de toda a minha família, do marido, que eu acho que é essencial, porque se o marido não apoia, se é um marido que fala que deu disso, né? Já tem uma dificuldade bem maior. Então, as avós também apoiam, as dindas. Enfim, é uma coisa que é muito leve e que é muito possível, né, pra gente. Não é uma coisa pesada. Nossa, ela ainda amamenta. Não, eu continuo amamentando. Eu não gosto nem do ainda. É isso. Eu tenho essa bandeira aí, que a gente tem que tirar esse ainda. Porque, né, dá uma sensação de que tá errado. Ainda mama. Isso, né? Então ela mama, né? Sim. Ponto. Exatamente. Que legal. Então tá, obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar estar aqui falando sobre isso comigo também. E aí eu ia fazer um pedido para quem está assistindo e amamenta, né, uma criança maior, posta foto, marca a gente pra gente divulgar essa cultura da amamentação aí prolongada. Essa bandeira aí da amamentação prolongada. Vamos amamentar em público pra gente mostrar que isso é natural, né? Que as pessoas às vezes têm vergonha, mas que não tem por que ter vergonha de algo que é natural, né? Quem tem que ter vergonha é quem não tem a informação correta, né? Essas pessoas é que tem que ter vergonha. Isso aí. Um beijão, então, Tainá. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.